9h11 no horário de Brasília. E a Thaís Freitas já adiantou que estaremos em Kazan, na Rússia, na semana que vem, acompanhando a cúpula dos BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e reunião que outros países participarão no que se chama do BRICS ampliado. E esse é um assunto para o comentário do nosso Cláudio Zaidan. Tudo bom, Zaidan? Seja muito bem-vindo aí ao nosso jornal, como todas as semanas. Em primeiro lugar, eu quero saber se você está com luz, se está tudo bem por aí. Depois a gente conversa sobre os BRICS. Não, tá tudo tranquilo, Sônia. Tudo tranquilo e você vai descobrir se o que dizem por aqui que é molho tártaro, se é mesmo, né? Para poder experimentar o original, o legítimo molho tártaro, lá em Kazan. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Zaidan? Você sabe que ontem eu, por curiosidade, abri o mapa da Rússia para ver onde fica Kazan, porque a logística de viagem da Sônia é uma loucura. Primeiro por causa da guerra, não é? Rússia-Ucrânia, que coloca ali uma grande dificuldade de acesso à Rússia Claro, por meio aéreo, mas também claro. porque Kazan fica longe da Europa, fica ali no meião. E aí foi que eu descobri, Zaidan, que Kazan é a capital do Tartaristão, é isso, não é? Isso, tartaristão. Os tártaros, né? Por isso o molho tártaro, né? Né, eu vou Inclusive contar para com... vocês a minha peripécia, viu, Zaidan? Ó, vai ser Paris, Dubai, Moscou, Kazan. Vai demorar mais para chegar do que a cúpula que vai de 22 a 24. Kazan, embora fique na parte europeia da Rússia, né? Mas a Rússia, né, é o maior país do mundo, são 17 milhões de quilômetros quadrados. Então, mesmo só no trecho europeu, você tem essas distâncias, né, 800 quilômetros. E eles, inclusive, reivindicaram e foram atendidos. Eles reivindicaram o título de terceira capital russa, além de Moscou e São Petersburgo, óbvio, né? Porque é uma cidade importante, inclusive do ponto de vista esportivo. Ainda há sinais da ocupação dos mongóis, né? E olha que eles estão sob domínio russo há mais de 500 anos. Mas essa cúpula, ela será a mais importante até hoje feita pelo BRICS. Primeiro, porque agora também entram na parada Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Irã e ainda de maneira tímida a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela está tateando esse movimento, porque ela sofre muita pressão dos Estados Unidos para não aderir plenamente ao BRICS. Em compensação, quem está na fila, já com o pedido formal de adesão, é a poderosa e importante Turquia. E é bom lembrar, a Turquia, além de ser da Eurásia, né, assim como a Rússia é um país da Ásia e da Europa, a Turquia faz parte da OTAN. Então, seria um movimento político que deixa o Ocidente perplexo. Os Estados Unidos pressionam o Erdogan, mas ele não quis saber. Ele já apresentou formalmente o pedido de adesão ao BRICS. Outro ponto importante, além dos novos integrantes, Rússia e China querem que essa cúpula, além de marcar a expansão do grupo, seja também a cúpula que irá iniciar, de fato, a realização do projeto de desdolarizar as relações comerciais entre os seus integrantes. E convenhamos, nós estamos falando de um bloco que tem China e Índia. O impacto comercial desses dois países no mundo é indiscutível, né? A China, além de ser a grande fábrica do mundo, a China é um país que importa muito, e importa muito petróleo. Aliás, vale notar que Emirados Árabes, Irã, Arábia Saudita, são todos produtores de petróleo. E isso interessa muito à China, ter parceiros que garantam o abastecimento de petróleo para a economia chinesa. A desdolarização é uma ideia, na verdade já há a realização disso, dadas as circunstâncias da Rússia. A Rússia está trabalhando com o rublo diretamente e com o yuan. E a China acabou permitindo que a Rússia tivesse esse desafogo, essa possibilidade de comercializar sem usar dólares. Transformar
a relação comercial no BRICS, numa relação desdolarizada, traz um aspecto político muito importante. Eu não sei se vocês acompanharam a entrevista, na verdade foi uma palestra que depois virou a entrevista do Donald Trump, e o Trump disse o seguinte, que se ele ganhar, qualquer país que desdolarizar suas relações comerciais terá seus produtos taxados em 100% no mercado dos Estados Unidos. O Trump chegou a dizer o seguinte, que a palavra mais bonita do dicionário é tarifa. Ele ama essa palavra e ele entende que tarifar importações pesadamente é a maneira de atrair empresas com capital americano de volta aos Estados Unidos. É claro que essa é uma maneira de acenar, principalmente lá no Cinturão da Ferrugem, né? A região que era amplamente industrializada e que perdeu suas indústrias para a Ásia. E que tem hoje trabalhadores ressentidos e que esperam, inclusive, que as empresas voltem para os Estados Unidos, que as fábricas voltem. É claro que elas não voltarão só porque importações feitas pelos Estados Unidos cobrarão uma sobretaxa, chegando a 100%. Não é por isso. Elas só voltam se houver custo menor de produção. Essa ideia do Trump pode produzir inflação interna nos Estados Unidos, tornar, por exemplo, a produção de aço muito mais cara e restringir os fornecedores do mercado. Isso na maior economia do mundo, que tem 2/3 do seu PIB determinados pelo consumo. 2/3 do PIB dos Estados Unidos são consumo. Então, essa ameaça do Trump, ela vem acompanhada de uma frase muito interessante, gente. Ele disse o seguinte, se os Estados Unidos perdem a hegemonia monetária, isso terá o significado, a importância, o impacto de perder uma guerra mundial. Para o Trump, perder a hegemonia monetária é como se os Estados Unidos perdessem uma guerra mundial. O Putin sabe disso. O Xi Jinping sabe disso. E o Trump, deixou claro, também sabe disso. Porque o dólar ele foi transformado em instrumento de dominação política. Todas as sanções que os Estados Unidos aplicam à vontade no mundo inteiro, todas as sanções que são decididas unilateralmente, e aí bancos e empresas europeias seguem as sanções porque sabem que se não segui-las, eles serão punidos no mercado americano, serão sobretaxados, multados, podem ter uma quarentena, obrigados a ficar fora do mercado americano. Então, quando os Estados Unidos decretam sanções, elas são seguidas e respeitadas por boa parte do mundo. O que permite aos Estados Unidos essa liberdade, essa autoridade autoconcedida para aplicar sanções é o dólar. É a hegemonia do dólar como moeda estabelecida desde a Segunda Guerra Mundial, só que naquele momento expressava o fato de que os Estados Unidos emergiam da Segunda Guerra como nova grande potência mundial. Hoje é também um instrumento político, e o Trump sabe disso. E por isso falou, perder essa hegemonia é como perder uma guerra mundial. Isso será tema central no BRICS, em Kazan. E resta saber o que o Brasil pensa disso. Porque no ano que vem, a partir de janeiro, o Brasil assume a presidência do grupo. E há em Brasília, o Cláudio, claro, acompanha tudo isso, há em Brasília, dentro do governo, movimentos para que seja criado um grupo de trabalho. O Brasil é o campeão mundial dos grupos de trabalho, né? Quando você quer adiar uma coisa, não resolver, deixar o abacaxi para que outro descasque, você cria um grupo de trabalho. Então o Brasil falou, não, vamos criar um grupo de trabalho, inclusive chamar europeus e representantes dos Estados Unidos, ou seja, o Brasil tem medo desse passo. O governo Lula parece tentar se equilibrar e fala, inclusive, em criar uma ponte entre BRICS e G7. É ideal, mas não é realizável. O mundo está à beira de tensões fortíssimas que podem desencadear uma guerra de enormes proporções e dimensões, inclusive entre China e Estados Unidos.
não só comercial e econômica, mas militar. Taiwan pode ser o estopim. E a Rússia já está em guerra com a OTAN, em território ucraniano. Então a ideia do Brasil, não, vamos fazer uma ponte entre BRICS e G7, vamos fazer um grupo de trabalho para discutir a desdolarização. Isso incomoda a Rússia, a China e a Índia, que está apoiando a ideia de desdolarizar parte de suas relações comerciais. Então é, sem dúvida, a mais importante reunião que o grupo já realizou, que o BRICS já realizou. E a gente vai cobrir em loco com a Sônia Blota, que daqui a pouquinho arruma a mala e vai para Kazan, na Rússia, acompanhar esse debate. Zaidan, fiquei com uma dúvida aqui. Lembrando, né? Oi, Cláudio. Não, só essa questão da moeda, não é só para não sairmos desse assunto assim rapidamente, Thaís. Eu estava vendo aqui a lista o peso de cada moeda existente, das principais moedas do mundo, né, na economia. O dólar americano responde por quase 70% da presença das moedas É uma hegemonia, hoje. é uma hegemonia. É uma hegemonia total, né? Assim, parece muito improvável que qualquer ameaça venha. Em segundo lugar, vem o euro, que não é exatamente de uma região hostil aos Estados Unidos, né? Portanto, assim, a presença, as moedas, uma eventual moeda do BRICS ou a transformação da moeda chinesa na moeda rival, parece uma coisa tão distante, tão improvável, quanto também enfim, o próprio grupo, né? Depois da Thaís, da colocação da Thaís, se você puder nos falar sobre o Talibã. Os terroristas do Talibã também pediram ingresso no BRICS, né? E é curioso porque talibãs com russos andaram em guerra não faz muito tempo, né? É tudo muito curioso o que acontece por ali. E a minha dúvida era a seguinte, Zaidan: como fazer com que dentro dessa discussão não se passe da dependência de uma moeda para outra, né? Que vantagem Maria levaria se, por exemplo, sai o dólar e entra a moeda chinesa como parte ali do parâmetro de negociações feitas entre Brasil e China? Sai da mão de um também para ir para a mão de outro? Não seria uma substituição pelo yuan, né? Na verdade, a ideia é ter uma moeda que teria conversibilidade com todas as moedas dos países que compõem o BRICS. Então, seria uma cesta de moedas e ela teria uma expressão monetária, que basicamente é o que cada moeda é, né? Ela expressa uma condição monetária. Antigamente, expressava as reservas que você tinha em ouro. Os Estados Unidos terminaram com esse regime de lastro em ouro na década de 70. Né? Mas isso que o Cláudio disse, é claro que qualquer movimento nessa direção será acompanhado de inúmeros desafios e problemas. Né? O problema é que o dólar transformado em instrumento de dominação política e o grande instrumento para a aplicação de sanções é o grande incentivo, é o grande motor para se buscar essa moeda. E quanto ao Afeganistão, de fato, Cláudio, foi uma guerra entre na verdade, os afegãos, com a ajuda de vários muçulmanos da região, inclusive o Bin Laden lutou lá, né, como cidadão saudita, eles enfrentaram a União Soviética. E na parte plana do Afeganistão foi um passeio dos soviéticos. Só que quando chegou a parte das montanhas, tanque não sobe montanha. E os guerrilheiros, inclusive armados com Stingers fornecidos pelos Estados Unidos, conseguiram derrotar a União Soviética. E é bom lembrar, os Estados Unidos ficaram 20 anos lá e não controlavam mais do que a região das embaixadas e a estrada que ligava ao aeroporto internacional. Então, é um povo guerreiro, assim como os vietnamitas, que derrotaram franceses, ingleses e americanos. Né? Há povos que têm essa característica. O Talibã, ele é resultado dessa vitória. Houve um confronto entre os grupos muçulmanos para quem dominaria o Afeganistão. E o Talibã tinha uma grande arma que os outros não tinham, o avião, porque ele tinha apoio do Paquistão. Aliás, o nome Talibã significa estudante, os estudantes das madraças corânicas do Paquistão. E eles tinham essa vantagem militar, aviões, e conseguiram essa vitória. E hoje querem o Afeganistão nos BRICS. É isso.
Cláudio Zaidan falando aqui conosco sobre a cúpula dos BRICS que acontece na semana que vem na Rússia, que terá cobertura do Jornal Gente com a Sônia Blota, direto de Kazan.